todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Estamos aí com o segundo vídeo da série Testemunhas de Jeová e a Raiz do Problema. Quero agradecer imensamente a grande assistência nesse primeiro vídeo, onde aí tivemos aí quase 2.000 visualizações de domingo para cá, né? Mais inscritos para o canal, muitos comentários. Estou muito feliz e satisfeito com o apoio de vocês, ok? É óbvio, né, também que eu gosto de fazer no estilo conversante, não gosto de me apegar muito a esboço, tá certo? Mas, e aí acontecem alguns equívocos. Por exemplo, eu falei que aquele rapaz estava tendo ali um caso com a sua sogra, mas na verdade é a sua madrasta. Também disse que o apóstolo Paulo, ele falou ali do sangue, né, dando a entender que foi uma coisa da cabeça dele, mas isso foi os discípulos, não é? Os apóstolos que se reuniram ali, escreveram cartas, e ali o apóstolo Paulo então passou a propagar aquilo que havia sido concordado ali unanimemente entre aquela reunião, entre os apóstolos naquela reunião de Jerusalém. Beleza? Pois bem, então vamos lá, não é? Vamos ao que interessa. É assim, eu falei sobre a questão, né, das seitas no vídeo anterior, e falei também da Adventista, falei da congregação, falei dos mormons. E o que acontece? Como é que surge uma seita? Tá? Eu falei que as características de uma seita, quando as pessoas dizem que só a dela é a verdadeira e que as outras não, então ela está fazendo ali um partido, não é? Uma segregação, uma separação, enfim. Então ela está então agora inserida dentro de uma seita, não é? E aí então fica fácil de identificar por conta disso, não é? É algo que está separado, que não aceita a fé dos outros, não é? Muito diferente do mundo cristão, onde as pessoas são bem-vindas, não existe essa coisa de porque você acredita nisso, então não aceitamos você, não, né? O mundo cristão, na sua grande maioria, exceto, como é o caso da Congregação Cristã no Brasil, que se diz uma igreja cristã, mas que tem ali as características de uma seita. Tá certo? Mas vamos entender o seguinte, como é que surge uma seita, tá? A seita é o seguinte, não é muito difícil criar uma. Vou dar exemplos aqui. Vamos supor que eu começo a ler ali a Bíblia, eu tenho ali uma mente muito engenhosa, tá? Eu sou muito criativo. E também o que é que acontece? Às vezes também estou muito desocupado, enfim, seja lá qual for o motivo, tá? Mas uma coisa que você precisa ter é uma mente muito criativa, tá certo? Uma pitada ali de alguns temperos diabólicos, tá? Então, existe a mão do diabo, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que o Deus desse século tem cegado a mente dos incrédulos para que não penetre o brilho da gloriosa boas novas e assim por diante. Então, a receita para se criar uma seita precisa ter isso que eu acabei de falar, uma mente engenhosa, precisa ter ali uma forcinha do diabo, que muitas vezes ele vem, né? Como aconteceu, por exemplo, no caso dos mormons, né? Apareceu um anjo lá para Joseph Smith, e ali, então, eu não vou entrar muito em detalhe para não ficar muito comprido o vídeo, muito longo, né? Mas ali, então, ele já começa a ter as suas ideias diabólicas e cria ali a seita dos mormons, tá? E é interessante que, assim, as seitas, quanto mais coisas elas puderem pegar da palavra de Deus, né? Texto fora de contexto, e mais ela puder se diferenciar de outros segmentos, mais ela vai se tornando complexas, tá? E muito mais também sendo atrativa, porque as pessoas que entram numa seita começam a dizer, porque a minha, ela faz isso, a sua não faz. A minha, por exemplo, no caso da Testemunha de Jeová, uma das coisas que pega muito em relação à Testemunha de Jeová, apoiarem a Torre de Vigia, é a questão da pregação das boas novas, que eles falam boas novas, né, mas não é boas notícias, porque boas notícias é de salvação e é a mensagem simples do Evangelho, mas a Testemunha de Jeová considera boas novas a levar a Torre de Vigia para as pessoas, né, porque no fundo a ideia é fazer com que a pessoa ela passe a estudar a Bíblia, mas também depois se batizar e se tornar ali pertencente à Torre de Vigia, não é? Mas, detalhes à parte, o que acontece? A Testemunha de Jeová vai dizer o seguinte, nós somos a única religião verdadeira, porque nós somos os únicos que pregamos de casa em casa. E aí, pegando um gancho aqui, eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão da pregação de casa em casa. Vou mostrar para vocês que isso não é para os nossos dias.
Mas Wilson, que é isso? Você está ficando louco de pedra. Isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Por que, que o apóstolo Paulo ele pregava nas casas? Tá? Esse negócio de casa em casa já é um acréscimo aí da torre de vigia, mas a Bíblia ela diz que o apóstolo Paulo pregava nas casas. Né? Ele pregava nas sinagogas, tá? Nas feiras, nas praças, como é sabido de todos nós, mas também ele pregava nas casas. Essa ideia, como repetindo, de casa em casa, não é bíblico, e nem o apóstolo Paulo aconselhou isso para os nossos dias. Mas eu não vou aqui ficar entrando no detalhe, dando spoiler aí do que vai acontecer num vídeo que eu irei fazer sobre isso, tá certo? Voltando aí ao ponto. Então, o que acontece? Não é? Para se criar uma seita, entendeu? Vamos fazer de conta que nós vamos criar uma seita aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Vamos fazer de conta que eu tenho uma mente muito engenhosa e agora então eu quero criar algo diferente. Aí eu começo a ler a Bíblia e aí eu me deparo lá com uma passagem que diz assim, que João disse assim, vai vir um que eu não sou digno nem mesmo de carregar suas sandálias, beleza? Aí eu falo, opa, peraí, sandálias, já sei, eu vou criar um movimento religioso onde todos os membros vão usar sandálias. Não vão usar tênis, não vão usar sapatos, não vão usar, enfim, tá? Vai usar somente sandálias. Então eu começo a colocar isso na cabeça dos meus seguidores, tá? Dos meus discípulos que começam a me seguir com as minhas ideias, e falo, olha, nós vamos ser da religião que somente nós vamos usar sandálias. Tá? E aí eu vou pegar na Bíblia e mostrar, tá vendo? Ó, eles usavam sandálias. Entendeu? Aí, vamos lá, eu estou lendo lá na Bíblia, tá, Jesus quando foi batizado, ele olhou para o céu e orou, né? E fez uma oração. Também quando ele antes de ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e agradeceu a Deus, orou e tal. Então vamos fazer o seguinte, nós também nós vamos fazer assim, nosso grupo, ele vai ser um grupo que quando for orar, vai olhar para o céu. Todos nós. E aí nós começamos a propagar isso para as pessoas. Entendeu? Dizendo, olha, nós somos diferentes, nós somos os únicos que não olhamos para o céu quando nós vamos orar. Nós somos os únicos que calçamos sandálias. Né? E aí eu vou pegando essas coisinhas, tá? Que ninguém pegou, que ninguém captou. Tá? Nós somos os únicos que tivemos essa ideia brilhante, que captamos. Foi o que aconteceu com a criação das seitas, tá? Com o surgimento das seitas. No caso de Rússio, por exemplo, ele começou a estudar as pirâmides, não é? Aí ele pegava medida aqui, medida lá, isso, como eu já disse, vocês não vão achar em qualquer lugar, vocês têm que pesquisar assim como eu pesquisei. E ele pegava aqueles números, tá? E calculava e dizia assim, olha, isso aqui, esse número bate com isso aqui, aquele outro número bate com aquilo lá, não é? E aí foi se criando essa questão de datas e tudo mais, entendeu? Questão do 1914 e etc e tal. Aí, e assim foi indo, é chamado, como eles hoje dizem, assim, pérolas, né? Vamos achar as pérolas dentro da Bíblia. Tá? E diga-se de passagem que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, tá? Que eu não tenho a menor dúvida de que toda ela é a palavra de Deus, embora aí muitas pessoas que saíram da torre de vigia deixou, né, de acreditar em Deus, se tornaram aí, como eles dizem, ateu, né, que para ser ateu eu não acredito que exista, né, porque nós já sabemos que para ser ateu precisa ter mais fé do que alguém que acredita em Deus, né, porque as evidências que existe Deus são muito mais fortes do que não. Né, então, mais uma vez repetindo, para você ser ateu, você tem mais fé do que nós que somos crentes em Deus. Então, né, o que acontece? Aí a torre de vigia aí vai pegando com o passar do tempo, aí vai vindo o outro, né, que vai substituindo aquele outro, aí veio o substituto de Russell, aí catou mais algumas coisas e foram acrescentando. Olha, a questão do sangue, por exemplo. Olá, nós não vamos incentivar a transfusão de sangue, né? Porque a Bíblia lá fala a questão do sangue. Então nós vamos ser a única religião que vai não aceitar a transfusão de sangue. É digo de nota, veja só que interessante, né? Como é que as ideias vai aparecendo aqui. Quando eu vou falar, né? Quando eu pego um aplicativo aí, um Uber e etc e tal, e às vezes eu vou falar, né? Vou pregar para a pessoa, que eu ainda prego as boas novas, entendeu? Não é porque eu saí da torre de vigia que eu vou deixar de pregar, tá certo? Eu só não vou ficar com esse negócio de casa em casa, mas que eu vou fazer um vídeo depois ainda falando sobre isso,
né? Como eu já disse, que não tem nada a ver. Não é isso, é para os nossos dias, nem ninguém, a Bíblia não incentivou isso aí, não. Isso é coisa da torre de vigia. Aí eu falo pro motorista, olha, eu fui testemunha de Jeová durante 30 anos. Aí ele fala assim, a maioria deles falam assim, você é daquela, essa religião é aquela que não aceita a transfusão de sangue? Você veja que essa questão do sangue, ela é muito mais forte na cabeça das pessoas do que essa questão de pregar de casa em casa. Raramente, com algumas exceções, alguém diz assim, veja bem, você foi testemunha de Jeová? Você é daquele pessoal que vai de casa em casa? Você foi daquela religião que o pessoal vai de casa em casa? Eu digo, isso mesmo. Mas com muitas raras exceções. A grande maioria esmagadora, não somente quando eu prego também na rua, em qualquer outro lugar, a primeira coisa que geralmente vem na cabeça das pessoas, eu conheço, eu ouvi falar de testemunho de Jeová. É aquela religião que não aceita a transfusão de sangue? Então vocês que ficam dizendo aí que são conhecidos pela pregação de casa em casa, não, vocês são muito mais conhecidos na cabeça das pessoas por essa questão de sangue, porque é uma coisa gritante, é uma coisa que muitas pessoas já perderam a vida, não é? A gente passagem aí que tem um vídeo, alguém divulgando aí, o pioneiro, está divulgando aí uma revista, a Despertai, mostrando ali na capa quantas crianças morreram aí por conta dessa questão da transfusão de sangue. Então isso é muito mais marcante na cabeça das pessoas do que quando nós íamos bem cedo acordar as pessoas para bater nas portas delas, né? Então, o surgimento de uma seita, ela começa a acontecer dessa maneira, entendeu? Vai se pegando coisinhas, a questão, por exemplo, dos mormons. Os mormons, não sei se vocês sabem, tem uma coisa que diferencia eles. Só nós que fazemos isso, tá? Os mormons, por exemplo, eles se batizam pelos mortos. Então, vamos supor, você se tornou mormons e você tem parentes que morreram, digamos, pagãos, você pode, então, fazer ali alguns procedimentos e você pode se batizar por um primo, por um tio, por um pai que morreu e que não era batizado. Então você eles se batizam pelos mortos. Eles pegam uma passagem, um texto fora de contexto que o apóstolo Paulo falou algo sobre isso e coloca lá e pegou, separou, isso aqui vai ser nosso. É só nós que vamos ter isso. É isso que é uma seita. É assim que surge uma seita. Entendeu? É a questão do só nós. Isso aqui é a exclusividade nossa. Entendeu? Se você não pratica isso, se você não vive isso que nós vivemos, que só nós vivemos, você está fora. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, o surgimento das seitas, eles acabam pegando muita coisa, até mesmo da Jerusalém Antiga, aliás, da nação de Israel Antiga. Por quê? É verdade que a nação de Israel Antiga tinha muitos preceitos, tinha muitos códigos, tá? Que era só eles que praticavam. Mas foram códigos que foram dados pelo próprio Criador. Não foi uma coisa que um anjo veio, como aconteceu lá no caso de Joseph Smith. Não foi o caso como aconteceu, por exemplo, da Ellen White. Tá? Não foi o caso, por exemplo, como aconteceu com o Russell, que começou a estudar as pirâmides. Aí vocês gritam, não, porque o Russell, imagina que não sei o que maçonaria, isso aí é ridículo. Vocês não sabem, mas se vocês der um Google aí, vocês vão ver que lá na lápide de Russell é uma pirâmide. Entendeu? Vocês vão ver, por exemplo, num determinado salão de assembleia, se eu não me engano, na Dinamarca, mas aí basta dar um Google. Hoje em dia, qualquer coisa que vocês colocam lá aparece. Tem um salão em forma do símbolo da pirâmide. Entendeu? Mas eu não vou, como eu já falei, ficar entrando nessas questões, porque não adianta. O meu embate, eu já falei que não é com vocês, testemunha de Jeová. Aliás, diga-se passagem, tá? Aproveitando aqui mais uma vez esse gancho, é assim. Eu coloquei esse nome aqui, desse vídeo aqui, Testemunha de Jeová, babababá, né? E a raiz do problema, tanto no primeiro quanto esse aqui no segundo. Mas eu quero, tá? Já estou começando a me incomodar, e Deus também está me incomodando, que eu vou começar a fazer o seguinte, eu colocar lá assim, apóstatas das torres de vigia e tal coisa. Eu vou começar a colocar esses temas, porque o objetivo dos meus vídeos é ajudar as pessoas que saíram, os tais apóstatas, tá? Porque nós somos apóstatas, mas de acordo com a cartilha da torre de vigia. Nós não somos apóstatas de Deus, da fé em Deus, isso aí não. Entendeu? Nós nos apostatamos dos ensinos da torre de vigia, tá? Da doutrinação da torre de vigia. Não somos apóstatas de Deus, de maneira nenhuma. E muitos vêm aqui dizer aqui, poxa, mas você está falando contra Jeová, pelo amor de Deus. Se foi o próprio Jeová que me libertou da torre de vigia, tá certo? Eu costumo dizer que de Jeová a torre de vigia não tem nada. Entendeu? Não tem nada.
Ah, porque nós somos testemunha de Jeová. Vocês são testemunha de Jeová. Ok, beleza. Tá certo? Não tenho dúvida disso, porque vocês divulgam muitas coisas que Jeová fez. Tudo aquilo que nós divulgamos que Jeová fez se torna uma testemunha dele. Seja da torre de vigia, seja uma pessoa que não é nem de uma denominação nenhuma, mas quando lê lá na Bíblia, olha, o Deus abriu o mar vermelho e divulga isso para outras pessoas, essa pessoa está sendo uma testemunha de Jeová. Ela está testemunhando algo que Jeová fez. Entendeu? Então não precisa ser da torre de vigia para ser uma testemunha de Jeová. Se eu ler a Bíblia lá e ver e começar a ver lá as coisas que Deus fez e começar a divulgar isso para outras pessoas, estou sendo testemunha dele, favorável a ele, tá? Então não vem falar para nós que nós estamos falando contra Jeová, tá? Nós estamos denunciando aí a torre de vigia. Mas aí o que eu quero, o meu objetivo, tá, é falar a esse público. Tá? Me direcionar a esse público, a pessoas que saíram da torre de vigia, que ainda tem o cadeado, que ainda não saiu o cadeado permanece, e porque ainda fica na dúvida, muitos que eu conheço que saiu da torre de vigia, vixe, na grande maioria, tá? Ainda tem o cadeado da torre de vigia, e pensa, muitos deles ainda pensam em voltar, e aí muitos de vocês falam assim, porque agora com essa nova luz, que nós podemos dar um oi, 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 oi. Então, muitos estão querendo voltar, porque a organização deu ali um petisco para eles. Agora eles ganham um oi e aí fica mais animado para voltar, não é? E o que acontece? Muitos querem voltar, não é por conta que, porque eu preciso voltar para Jeová. Não, entendeu? É porque fica aquele cadeado, porque na mente de uma ex-testemunha de Jeová fica aquela coisa, poxa, mas olha, de todas as religiões que existem no mundo, é só a testemunha de Jeová que vai de casa em casa. Olha, de todas as religiões que existem no mundo, é só a testemunha de Jeová que não aceita a transfusão de sangue. Olha, de todas as religiões que existem no mundo, somente a organização das testemunhas de Jeová que não faz aniversário, que não comemora o ano novo, que não comemora o dia das crianças, que não comemora o dia das mães, que não comemora o dia dos pais. E assim vai. Então, na cabeça de uma pessoa que foi testemunha de Jeová, fica essas amarras, não é? Porque, como eu já disse, de todas as seitas que existem no mundo, tá? As testemunhas de Jeová, a Torre de Vigia é a mais notória, é a mais complexa, porque, como eu já disse, ela conseguiu captar, né, no decorrer dos anos, muito mais detalhes fora de contexto, tá? Do que as outras, entendeu? Isso faz dela muito diferenciada e muito mais difícil, né, de tirar da cabeça de uma pessoa, porque são muitos raciocínios humanos, tá? Bem engenhosos, como o apóstolo Paulo disse, mas muito bem arquitetado, muito bem filosófico e tudo mais. E aí se torna muito mais complicado, porque você pega um novelo de lã e quanto mais você vai enrolando ele, muito mais difícil é você desenrolar. Muito mais complicado. Tá certo? E o que acontece? Eu vou fazer uma ilustração aqui, né? Talvez vai ajudar você que está ainda pensando que a torre de vigia é a última Coca-Cola do deserto, tá? Mas Wilson, como é que eu faço para entender? Porque é muito complexo, a torre de vigia é muito complexa. Como é que eu faço? É simples. Jesus ele deu uma dica bem simples. Jesus ele disse o seguinte, olha, pela árvore, tá? Aliás, pelos frutos você conhece uma árvore. Então, digamos que você se depara com uma árvore e você começa a olhar ali e fala, poxa vida, do que é feita uma árvore? Ela tem camadas de cascas e tal, não é? Do que é a sua seiva? Então, uma árvore ela é complexa em si mesma, entendeu? Mas, e você não sabe que fruto que essa árvore produz. Então aí você vai esperar um tempo e aí vai ver o fruto que ela vai produzir e vai analisar se aquele fruto é bom, se ele te fez mal, se ele te intoxicou, entendeu? Ou se alguém comeu e até veio a óbito, que tem, né, coisas aí que são venenosas. E aí você começa a conhecer a árvore. Puxa, essa árvore aí é podre, ela é ruim, né? Os frutos dela são muito ruins, entendeu? Faz mal. Então ela tem que ser rejeitada. Entendeu? Então onde eu quero chegar com isso? Vou fazer outra ilustração. Jesus falou da árvore, mas eu vou falar de uma empresa. Imagina que você entrou numa empresa
E ela existe muitos maquinários, muitos computadores, muita parafernália de coisas que a torna complexa. Você entra ali na área ali do pátio ali das fábricas e você começa a notar todas aquelas coisas complexas demais. Entendeu? E você diz, poxa vida, o que ela produz? E aí você vai analisar os produtos dela. Você vai analisar o que ela produz. Ah, ela produz coisas boas, tá? Coisas úteis. Entendeu? Então, essa é uma empresa louvável. Mas se ela produz, por exemplo, você não, como eu já disse, você não conhece a complexidade das coisas lá, dos maquinários e tudo mais, tá? Dos seus equipamentos eletrônicos e tudo mais. Mas você vai aonde? Você fala, vou ver o que ela produz. Ah, produz bomba. Ixi, destruição. Então você já julga que aquilo é prejudicial, aquela empresa é prejudicial. Ah, ela produz cigarros. Então é prejudicial. Entendeu? Então, o que você tem que analisar? Embora a torre de vigia seja extremamente complexa, mas analise os frutos. O que a organização produz? Será que ela produz pessoas saudáveis? Entendeu? Pessoas com mentes saudáveis? Não, você que é daí, então você sabe que a grande maioria toma medicamentos para a saúde mental. Entendeu? Se eu fosse contar aqui os casos que eu presenciei, entendeu? O que eu vi, o que aconteceu comigo mesmo, que começou a acontecer comigo, tá? Eu começar também a tomar medicamentos controlados. E olha que eu sou uma pessoa que, devido à minha, digamos assim, a minha descendência, né? Meu pai cearense, e cearenses são pessoas que são muito bem-humoradas, é de natureza isso. Tá? Vem lá do DNA deles. Entendeu? E eu era uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito alegre, uma pessoa autoastral, uma pessoa de bem com a vida. Eu era uma pessoa que fazia graça com tudo. Entendeu? Uma pessoa extremamente bem-humorada. Tá? E quando passou os anos na torre de vigia, eu comecei a me deprimir, eu comecei a buscar remédio. Por que está acontecendo isso comigo? E aí, por conta dessas coisas, como eu já disse no vídeo anterior. É muito detalhes, é muita complexidade, cada vez mais. Não lembra isso quando Deus mandou as leis lá para Moisés? Né? E ele já tinha uma série de códigos para viver de acordo com esses códigos. E aí os fariseus vêm e acrescentou muito mais leis a essas outras leis, tornando assim inviável uma pessoa servir a Deus. Desanimava as pessoas. As pessoas estavam totalmente desanimadas quando Jesus chegou. Tá? Porque elas já eram até mesmo tratadas como pessoas da terra, pessoas amaldiçoadas, porque era muita coisa que os fariseus criaram em cima das leis. Até mesmo o peso de uma sandália era calculado para saber se a pessoa estava trabalhando no sábado. Quantos quilômetros a pessoa poderia andar. A coisa era chegou a um ponto tão extremo. E quando Jesus curou um cego lá de nascença, no sábado, ao invés deles ficarem felizes, porque Jesus curou um cego de nascença no sábado, eles foram questionar por que Jesus fez aquilo no sábado. E para piorar, quando foram lá consultar o cego, ficaram muito bravos com ele, porque o cego deu uma resposta inteligente, e eles acabaram expulsando então o cego da sinagoga. E o que Jesus, graças a Deus, Jesus foi lá, encontrou o cego, soube, né? Jesus, sendo Deus, sabia de antemão, tá, que o cego havia sido expulso, e foi lá e falou, olha, e consolou aquele cego, abraçou aquele cego. Entendeu? E não é o que acontece hoje, na atualidade? Entendeu? A torre de vigia, vocês que são da torre de vigia, que apoiam a torre de vigia, fazem a mesma coisa. Ao invés de vocês ficarem felizes com as pessoas que saem da torre, e essas pessoas relatam, como eu também relato nos meus vídeos, que depois que eu saí da torre de vigia, eu parei de tomar os remédios controlados. Não tomo mais, graças a Deus, louvado seja Deus. Zero de remédio controlado para mim. Hoje, graças a Deus, cada dia que passa eu estou ficando mais feliz. É gradativo, sabe? Você vai ficando mais feliz. E estou fazendo aí também um tratamento da PNL. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que coisa maravilhosa essa questão de PNL. Vai, sabe, tirando as programações que foram colocadas na nossa memória, no nosso computador. E aí vai se refazendo uma nova programação. É coisa maravilhosa, sabe? Uhul! Entendeu? É só bênçãos. Aqui é só bênçãos. Porque aqui nós temos a liberdade. Temos essa agora
acesso livre a Deus, não precisamos mais de contar com o canal, o único canal verdadeiro aqui na Terra que para interceder entre nós e Deus é o canal da Torre de Vigia, do Corpo Governante. Vamos parar o mundo aí? Mundo, para de rodar que nós vamos descer. Tá complicado, viu? Então quer dizer, vocês, testemunhos de Jeová, ao invés de ficarem felizes com as pessoas que saem, né? E tão felizes, não, vocês ficam loucos da vida com a nossa liberdade. E esses vídeos que eu faço, não é para atacar, já falei para atacar vocês, é para tentar acordar vocês, é para tentar ajudar, mas vocês não querem saber disso. Quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele também tentava ajudar os fariseus, entendeu? Mas os fariseus vinham em cima, aí Jesus tinha que correr, tinha que fugir. Embora Jesus não veio para os fariseus, Jesus veio para os excluídos. Ele não falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu? Jesus ele estava com o povão. Ele ia lá, ele entrava no barco, o povão ia junto. Ele estava lá no meio do campo, a céu aberto, o povão ia junto. Jesus estava com o povo. Aí os fariseus que iam lá xeretar. E aí, muitas vezes, tomava lá na cabeça por meio de Jesus. Jesus chegava e pum! Eles ficavam loucos. Mas o Jesus ele veio para o povão, para os doentes, porque aqueles fariseus se consideravam sadios. Então veja bem, você, testemunho de Jeová, vocês se consideram sadios. Esses meus vídeos não vai ser para vocês. Tá? Tem alguns que comentaram que mas você está perdido. A gente assiste alguns vídeos seu lá, você parece estar mais perdido que segue meio de. Concordo plenamente com vocês. Olha, nessa parte, graças a Deus, Deus me deu humildade. Concordo e dou minha mão palmatória. Pode bater, pode bater. Tá certo? Quer a cara? Pode bater também. O que acontece é o seguinte. Tem um ditado que diz, você quer saber a profundidade de um poço? Tá escuro, você não tem condições de saber, joga uma pedra. E fica observando, fica ouvindo. De acordo com o tempo que ela levou, você sabe a profundidade do poço. Tá certo? Esses meus vídeos que eu estou fazendo é justamente para isso. Eu estou conhecendo a profundidade do poço. Tá? Então, à medida que eu vou fazendo os vídeos, eu vou me encontrando. Eu vou me achando. Aliás, eu mudei até o nome do canal. Se vocês for ver vídeo antigo aí, vai estar escrito lá. Jesus Cristo é o nosso norte. Tá certo? E eu já mudei o nome do canal. Entendeu? Então eu vou me modelando, eu estou me achando. Meus vídeos estão criando corpo. Estão criando uma identidade. Entendeu? Um RG. Haja visto pela assistência que aconteceu nesse vídeo anterior. Então quer dizer que eu estou me achando. Eu estou me encontrando, estou achando o caminho. Entendeu? E nós vamos crescer muito. Tá certo? E uma coisa que vocês comentaram é verdade. Pô, você está perdido. Então, como eu já disse, eu dou a minha mão palmatória. Tá? Porque realmente, vocês têm razão, eu estou evoluindo. E me encontrando, e achando o meu rumo. Entendeu? E uma das coisas que vai acontecer daqui para frente, espero em Deus, que eu consiga agarrar isso, essa ideia, inclusive até mesmo respondendo alguns feedbacks que eu tenho de alguns inscritos, principalmente gratidão Ana Paula, possivelmente deve ser de Portugal. Gratidão a você que tá me dando uns toques aí, uns feedback legal, entendeu? Wilson, pratica mais o amor. E é verdade, nós que saímos da Torre de Vigia, olha, eu quero pegar esse gancho, esse vídeo vai ser muito enriquecedor, graças a Deus. Estou fazendo aqui na liberdade do Espírito Santo como eu fiz o outro. Tá certo? Estilo conversante, aí, conforme nós aprendemos da Torre, repetindo isso. E com muitos gestos descritivos. O que acontece é o seguinte, nós que saímos da Torre, tá? Nós temos aí a grande oportunidade diante de nós, graças ao Altíssimo Deus Todo-Poderoso, de demonstrar o verdadeiro amor pelos nossos inimigos. Entendeu? Porque a grande maioria das pessoas que saiu da Torre de Vigia não tem a menor inimizade com vocês que estão aí na torre. Não tem. Entendeu? É verdade que às vezes a gente vai lá no comentário e tal, porque nós somos carne, nós somos imperfeitos. O apóstolo Paulo diz isso, é um embate do espírito contra a carne. A gente quer fazer o certo, mas a carne vem e grita mais alto. Entendeu? Nós temos um ego e ele fica ferido quando vem pessoas aí dizer, você é mentiroso, porque não sei o quê, por que você fala as coisas, você fala de maçonaria, mas você não tem prova, que não sei o quê. Aí eu tenho que ficar falando, mas vai atrás, igual eu fui, poxa, deixa de preguiça.
Mas não tem, as testemunhas de Jeová que saiu fora da torre de vigia, tá? Não tem nada contra vocês, é contra a torre de vigia. O prejuízo nosso foi através da torre de vigia, não foi através de vocês. Entendeu? Vocês vieram até a mim e até aos outros e deram o estudo bíblico e nos convenceram, mas porque vocês já foram convencidos por outro, que foi, no fim das contas, é convencido pela torre. No resultado final, o ponto central é a torre de vigia, é o núcleo, é a base. É essa que a gente fala contra. Entendeu? Não é nada contra vocês. Então, nós estamos tendo a grande oportunidade, eu vou fazer vídeos incentivando você que saiu da torre, a desenvolver o verdadeiro amor. Nós sim podemos desenvolver o amor que nunca acaba, que nunca acabará. Entendeu? Por quê? Porque o amor da testemunha de Jeová vindo da torre acaba. O amor que nunca acaba. Mas acaba a partir do momento que você sai da organização. Aí o amor que nunca acaba, ele se transforma no ódio. Ah, os bandos de apóstatas. Ah, veja bem. Apostasia da torre de vigia. Aí vocês, mais uma vez falando, vocês ficam defendendo a torre de vigia. Que a torre de vigia, como eu já repeti, vou repetir de novo, não está nem aí com vocês. Não está nem aí. Aliás, diga-se de passagem, tá? Que a torre de vigia, ela até fala para vocês não ficarem assistindo os nossos vídeos. Poxa vida, se vocês amam tanto a torre de vigia, tem tanto apreço por ela, obedece então a ela, não fica assistindo nossos vídeos. Quer assistir? Assista. Eu não vou contar nada. Tá certo? Eu não vou contar nada. Eu acredito que você também, que tem esse seu canal especializado aí para falar aí das suas experiências e tudo mais, enfim, tudo aquilo que você viveu aí na torre, eu também acredito que você não vai contar nada. Que o cicrano, o fulano e tal, que assiste nossos vídeos, nós vamos ficar quietinhos. Entendeu? Nós guardamos segredos. Nós não temos a intenção de pegar e ficar pegando, vou colocar o seu nome na congregação XY, eu vou pegar, vou levantar a congregação que você é para mostrar que você está assistindo um vídeo de aposta, para você ir lá para a sala B e se explicar. Porque a própria organização fala, muitos que vocês que fazem discurso aí dizem, olha, nós não lemos, nós não ouvimos, nós não comentamos nos vídeos dos apóstatas, e também nós incentivamos a vocês não fazerem isso aí. Vocês têm um monte de instrução falando que vocês não devem se associar conosco. Mas mesmo a torre falando para vocês que vocês não devem fazer isso, vocês vêm aqui nos canais e ao invés de assistir, ficar quietinho, não, vocês ficam aí defendendo a torre de vigia que não está nem aí com as 9 horas, como eu já disse. Beleza? Mas fica aí, apoie o canal, comente, ok. Vá aprendendo. Mas eu já falei, eu vou repetir, o foco desses meus vídeos não vai ser para tentar acordar vocês, porque assim, isso é, na grande maioria, tá, um trabalho do verdadeiro Deus. Deus é quem vai na raiz do problema mais profundo mesmo e que tira as escamas, que tira o véu dos olhos. Entendeu? Repetindo, esses vídeos que nós fazemos não quer dizer que Deus não pode usar. E como já usou para acordar muitas de vocês. Mas na grande maioria de vocês, tá, quem vai fazer essa obra é Deus. Entendeu? É Ele. A palavra final é de Deus. Porque, veja bem, vocês pedem provas para nós. Queremos provas e mais provas. Vocês não lembram que quando Jesus veio aqui na Terra, eles queriam prova que esse Jesus era realmente o Filho de Deus. Mostra para nós que você é o Filho de Deus mesmo. Faz um sinal aí, faz um milagre. Jesus falou, nenhum sinal vos será dado, a não ser exceto o sinal de Jonas, que ficou 3 dias lá na barriga do peixe, depois saiu, querendo dizer o seguinte, eu vou ficar 3 dias lá morto na terra, lá no sepultura, e depois eu vou sair. Esse era o sinal. Embora eles ouviam falar que Jesus ressuscitou Lázaro, era um sinal tremendo. Transformou água em vinho. Mas mesmo assim, mesmo diante de provas e mais provas, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Pelo contrário, você é Beelzebul, você tem demônios. Entendeu? Então não é milagres. Eu poderia aqui fazer fogo cair do céu, falar assim, Deus, manda fogo agora aqui, E vocês veem o fogo caindo aqui, sapecando aqui o quadro e tudo mais.
Mesmo assim, vocês iam falar que isso era bruxaria. Isso aí é coisa do diabo. Entendeu? Então, não é provas, não adianta eu pegar aqui, quantos canais tem aí que mostra por A mais B, provas e mais provas, vocês não estão nem aí com. Ah, isso é fake news, isso é não sei o que lá. Se vocês mesmos não for atrás, porque os discípulos foram atrás, embora eles estavam cheios de dúvidas se Jesus realmente era o Filho de Deus, mas eles iam atrás. Entendeu? Quando Jesus falava uma palavra dura ali, e muitos começavam a abandonar, Jesus não passava a mão na cabeça dizendo, oh, peraí, batia nas costas, as mãozinhas nas costas lá, tapinha nas costas, fica aqui comigo. Não, e vocês também, vocês não querem ir embora? Pedro, né, o porta-voz ali dizendo, mas Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Nós não estamos entendendo o que quer dizer isso, comer sua carne e beber seu sangue, porque para nós isso é repugnante, segundo a lei, é algo detestável. Mas, embora nós não estamos entendendo, mas nós sentimos no nosso coração algo queimar, porque você fala com autoridade, você não fala como os fariseus. Você fala como alguém que tem autoridade no que está falando. Então, embora nós não entendamos, mas nós sentimos no nosso coração queimar. E aí, com o tempo, com a paciência que eles foram tendo, né, com acertos e erros, porque o apóstolo Pedro, por exemplo, é uma pessoa que acertava. Você é o Filho de Deus, disseste bem. Isso não vem de você, veio do Pai. Mas daqui a pouco Pedro já estava tropeçando. Mas contudo, tá? Entretanto, eles persistiam, até que eles foram coroados com glórias, com muitas glórias. Entendeu? Então é a mesma coisa. Talvez vocês aqui, muitos de vocês, não estão entendendo o que eu estou falando. Alguns vêm aqui no comentário, blá, 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 não está dizendo nada com nada. Beleza, ok. Eu deveria ficar quieto, como eu já disse. E vou tentar ficar quieto. Vou tentar não responder mais. Ficar em silêncio. Assim como quando Jesus foi julgado, ele ficou em silêncio. Entendeu? Embora, como eu já disse, também quando eu vou lá e comento, o YouTube, né, o algoritmo vai entendendo que está tendo muita participação e vai indicando os meus vídeos para mais pessoas. Mas eu vou abrir mão disso, entendeu? Do YouTube me indicar para outras pessoas e não vou ficar debatendo aí com vocês, não. Né? A Ana Paula já falou, não, irmão, isso aí é escuso, ou seja, é desnecessário. Né? E pensando bem é mesmo. Eu vou abrir mão, entendeu? Por amor a vocês. E voltando à questão do amor, nós estamos tendo aí, como eu já disse, grande oportunidade de desenvolver o nosso amor verdadeiro. Esse sim, entendeu? Por vocês, porque vocês vão vir em cima da gente como vem, e a gente não vai, eu vou fazer vídeo aqui, você vai ver, eu vou incentivar os apóstolos da torre a não ficar respondendo vocês. Entendeu? Demonstrar amor, demonstrar paciência, olha, escreveu lá um monte de desaforo aí no comentário, você quer comentar? Eu acho que eu vou fazer isso também. Ao invés de dar um gelo, eu vou falar, não vou nem ser irônico, eu vou falar com verdade mesmo, sabe? Com amor de verdade mesmo, amor verdadeiro. Porque nós que saímos da torre deixamos de ser hipócrita. Entendeu? Então o que eu for escrever lá vai ser real. Então eu vou orar a Deus, vou ver um comentário lá muito duro. Eu vou orar a Deus e falar, Deus, me dá o amor de Jesus Cristo. O amor ao meu próximo. Assim como Jesus Cristo amou seus inimigos. Quando ele disse, Pai, perdoa, né, o que eles estão fazendo. Jesus ali sofrendo orou ao Pai pedindo para que perdoasse. Então eu vou imitar o meu mestre Jesus Cristo. Entendeu? Então quando vocês virem com uma criação, eu vou dizer lá, olha, eu sinto muito, eu entendo o que você está passando, eu também já fui um defensor da torre de vigia, te compreendo, entendeu? Vou orar a Deus para que você um dia possa acordar assim como eu acordei. É assim que eu vou começar a responder. E é assim que tem que ser. Entendeu? E aí já incentivo você aí a aposta da torre, não a aposta de Deus, repetindo, para isso ficar bem gravado na cabeça de todos, de que você também faça a mesma coisa. Lá no TikTok eu vou começar a fazer a mesma coisa. Entendeu? Começar a mudar. A praticar o verdadeiro amor cristão. Entendeu? O puro amor, o amor real, o amor verdadeiro. Aí as pessoas vão dizer, por meio disso, saberão que vocês realmente são os meus discípulos.
porque vocês têm amor entre vós e pelas pessoas. Então eu vou fazer isso. Em alguns casos, eu lá no TikTok, por exemplo, teve uma pessoa lá. Olha, você está falando mal das testemunhas de Jeová, você não tem o que fazer, as testemunhas de Jeová são pessoas bondosas, as testemunhas de Jeová são pessoas trabalhadoras, as testemunhas de Jeová são pessoas honestas, e bababá, bababá, bababá. Aí eu escrevi assim, fui bem educado, eu falei, poxa, fiquei com dó, sabe? Fiquei com pena, assim, e escrevi assim, sabe que eu falo o nome dela? Tá no TikTok, então eu vou falar, Rosa, não tá aqui no YouTube. Aí eu escrevi lá, Rosa, eu te entendo. Aí eu tava me ensinando, eu queria aplicar, né? O amor. Rosa, eu te entendo, eu também já fui assim. Poxa vida, olha, eu não estou falando contra a Testemunha de Jeová. Em vídeo nenhum meu eu falo contra a Testemunha de Jeová. Não tem. Da onde você está tirando isso? Eu falo torre de vigia. Embora meus vídeos tá lá escrito Testemunha de Jeová, mas no fundo é a torre. É só a capa para chamar a atenção das pessoas que saíram da torre, que foram desassociados, que pediram para sair. E mesmo você, Testemunha de Jeová, que está aí caçando, né? Informações. Porque, aliás, né? Eu gosto de pegar gancho. Eu penso que muitos de vocês que estão aqui, né? Vocês não estão muito satisfeitos. Porque se você estivesse realmente satisfeito com a sua verdade absoluta, que a torre colocou na cabeça de vocês, que é a verdade absoluta, vocês estariam deitando e rolando de alegria e pulando por aí de felicidade, indo nas portas dizendo, gente, nós queremos que vocês sintam o que nós sentimos, uma alegria verdadeira. E vocês sabem que muitos de vocês acordam de manhã porque tem que ir, entendeu? Tem que mostrar, não é uma coisa assim. E muitos de vocês vão tristes, vocês sabem o que vocês sentem dentro de vocês, tá? Mas eu não vou ficar falando isso aqui não. Então, vocês não estariam gastando o vídeo meu, por exemplo, quase de 1 hora, 55 minutos. Acredito que muitos de vocês assistiram ele todinho, entendeu? São quase 1 hora, tá? Como vai acontecer com isso aqui, porque eu tô vendo aqui já 42 minutos. Aí se eu tenho uma verdade absoluta, eu estou satisfeito, eu quero. Apóstatas, vocês saíram do paraíso espiritual, o problema é seu, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, vocês vão voltar, porque nós confiamos que vocês vão voltar. Nós confiamos no nosso Deus, Jeová, que vocês vão voltar, nós confiamos na nossa organização, que nos dá muitos motivos de felicidade, de alegria, e vocês vão se lembrar como vocês eram felizes, vocês vão voltar com tudo. Entendeu? Vocês iam confiar nisso. Vocês não precisariam ficar vindo aqui, vocês são um bando de apóstolos. Fiquem com a felicidade de vocês, com a alegria de vocês. Eu vou repetir novamente, quando eu fui testemunho de Jeová, eu fui iludido, entendeu? Vocês sabem disso, 30 anos. Mas teve auges na minha vida que eu dizia, meu Deus, eu estou no paraíso, como é maravilhoso pertencer à organização de Jeová. Uma vez eu lembro de um congresso, muitos de vocês antigos vão se lembrar também, que hoje eu olho para trás e eu falo, poxa, a vida não era muito diferente do que aquele bigodinho alemão fazia. Não vou falar o nome dele aqui não, que pode dar problema. Mas vocês sabem um bigodinho assim, né? Fazia assim. O alemão. Então, eu lembrei, hoje eu olho para trás e falo, nossa, meu Deus do céu, era igualzinho, a gente não enxergava. Nesse congresso, o que aconteceu? Foi feita uma resolução, entendeu? Olha, todos fiquem em pé e nós ficamos. Vamos fazer uma resolução. Aí começou. Repete comigo, eu prometo ser leal à torre, que não sei o que, e nós repetimos em uníssono. Nós prometemos ser leal à torre. Hoje eu olho e falo, meu Deus, vocês estão entendendo? E eu me sentia orgulhoso, meu Deus, eu faço parte de um exército. Marchando para Jesus Cristo, marchando pela torre, pelo JW. E senti um orgulho disso, entendeu? Eu era feliz, como eu já disse, eu nunca fiquei lá perdendo meu tempo assistindo, lendo, ouvindo, coisa. Não, uma vez eu lembro que a minha ex-mulher foi dirigir um estudo para uma pessoa, para uma mulher, e ela chegou com uma revista, não sei quantos motivos para não ser testemunha de Jeová. Olha isso, a minha estudante, eu trouxe para ler para poder refutar ela, vou aprender aqui. Eu falei,
Regina, Regina, italiana. Pelo amor de Deus, isso é coisa de apóstata. Isso não pode entrar dentro de casa. Entendeu? Antes eu tivesse deixado ela ler, provavelmente ela teria... Wilson, meu Deus, não sabia disso. Eu não sabia daquilo. Naquela época não tinha... Era Orkut, a internet era discada, era uma coisa assim bem rudimentar. Entendeu? Mas provavelmente se eu deixasse ela ia... Quem sabe? Não é? Mas eu fui ali ferrenho. Não, porque eu era o defensor da torre. Devolve isso para essa mulher quer te envenenar. Entendeu? Eu fui ali firme. E aí a minha mulher me obedeceu, porque eu tenho que obedecer aos homens, conforme a torre diz. A mulher tem que ser submissa aos homens. E aí ela cumpriu o que a torre ensinou lá, foi submissa e devolveu lá aquela revista. Entendeu? Com um montão de motivos para não ser testemunha de Jeová. Tá? Então, eu estava feliz na torre, estava satisfeito com as minhas verdades absolutas. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma testemunha de Jeová que ia com muita alegria nas portas das pessoas, essa testemunha era eu. Falo isso com muito orgulho. Eu ia até as casas das pessoas, mas eu ia com uma alegria, com uma felicidade, porque eu queria levar as minhas verdades para as pessoas, eu queria ver as pessoas felizes como eu era feliz. Entendeu? Eu via tanta coisa na organização, entre a Testemunha de Jeová, mas eu dizia, não, mas isso é imperfeição, isso é imperfeição. Eu estava tentando tampar o sol com a peneira, rapaz, fazia uma força danada para não ver aquilo, mas aí com o tempo não teve jeito, né? Mas enfim, eu me emocionava na porta das pessoas. Muitas vezes quando eu ia falar ali da Bíblia para as pessoas diziam assim, puxa, é mesmo... Eu ficava emocionado, eu chorava. Minhas filhas falavam, pai, por que você está chorando? Porque eu era sincero, eu era uma pessoa franca, eu queria as pessoas felizes como eu era feliz. Certo? Eu conheci a minha esposa na Torre de Vigia, né? Tive minhas filhas, né? Vou falar aqui o nome. Eu tinha meus amigos, e eu era feliz, entendeu? Eu falei, não, eu estou no paraíso espiritual, aqui realmente é o paraíso espiritual. E eu ficava emocionado quando uma pessoa começava a entender a Bíblia, quando eu ia lá, eu estudava, eu criava vários raciocínios para poder colocar na cabeça da pessoa que a Torre de Vigia era a única religião verdadeira aqui na Terra. E eu consegui convencer tantas pessoas e levar para a Torre de Vigia. Entendeu? Levei as pessoas para a Torre de Vigia, convenci as pessoas que a Torre de Vigia era a verdade. Entendeu? Eu não convenci as pessoas que Jesus Cristo era a verdade, mas eu convenci as pessoas que a torre era a verdade. As pessoas precisavam estar na torre para serem salvas do Armagedon que viria, que não vai vir. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que o Armagedon não vai vir coisa nenhuma. Tá? Isso é utopia. Entendeu? Não vai vir coisa, porque alguém coloca aí, o Armagedon está chegando. É o quem? Uma pessoa? É um senhor? Um senhor Armagedon? Vai chegar? Não vai chegar coisa nenhuma, tá? E eu vou mostrar isso, a base da Bíblia, que não vai ter Armagedon coisa nenhuma. Tá bom? É um choque. Ah, mas tô nem aí. Entendeu? Então eu era sincero. Até então o meu castelo construído na areia se desmoronar. Entendeu? E aí eu começar a ver, realmente enxergar, puxa, é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, não é uma organização qualquer aqui na Terra, seitas. A samaritana, o que ela ensina para nós? Senhor, nossos pais dizem que nós devemos adorar lá no Monte Gerizim. Né? Quem não sabe, Roboão construiu lá um templo no Monte Gerizim, em Samaria, porque ele não queria que o povo das 10 tribos subissem para Jerusalém e ali acabassem então se unificando novamente as 12 tribos. Então houve ali um racha. Isso aí foi profetizado, não é? Quando alguém lá, agora não lembro que é um homem lá, o profeta pegou lá um pano, rasgou lá em 10 pedaços, não é? 12 pedaços, aí ficou 10 para um lado, 2 para o outro, ele disse, profetizou, né? Vai ter um racha aí na nação. E houve mesmo, a palavra de Deus não cai por terra. Então ficou Judá e Benjamim unificadas em Jerusalém e as outras 10 tribos separado então.
E aí Roboão, espertamente, criou ali aquela, então, seita, né? Uma separação. Um monte de heresia. Aí a samaritana falou, olha, nossos antepassados dizem que o certo é adorar lá no Monte Gerizim. Entendeu? Senhor Jesus. Mas não, acho que até então ela não sabia que Jesus era Jesus, né? Mas tudo bem. Aqui, estou livre aqui, né? Na liberdade do Espírito Santo. Mas enfim, ponto é, ela disse, Senhor Jesus, Senhor, o profeta, e aí, qual que é o certo? É no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? O certo adorar. Aí o que Jesus disse? Nem lá e nem cá, nem ali. O Pai vai procurar, está chegando a hora que o Pai quer os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Oh, em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Entendeu? É seu espírito em relação com Deus, o Espírito Santo comunicando com o seu espírito de você, que você é filho de Deus. Abba, Pai, Paizinho querido. Entendeu? Que você foi adotado e você agora é um filho de Deus, porque você crê em Jesus Cristo. Em espírito e verdade. Que verdade é essa? Baseado na palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Não é uma seita, não é uma organização que é a verdade. É a tua palavra. Entendeu? A palavra Jesus Cristo, Logos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Entendeu? Bom, então Jesus disse, é por meio do Espírito e por meio da verdade que se adora ao Pai. Qualquer lugar. Deus onipresente. Qualquer lugar que você esteja, não é igual ao sinal de satélite que se você entrar ali num elevador e dependendo do lugar que você entrar, corta o sinal. Não, Deus ele não tem esses problemas com ele. Entendeu? Sua comunicação é constante. 24 horas no ar. Em espírito e em verdade. Entendeu? Então é isso. Tá? Não existe essa questão de um lugar específico. É aqui que você tem que estar, é aqui que você tem que adorar. Entendeu? Quer ir numa igreja é saudável. Existem muitas igrejas aí saudáveis. Não vai entrar nessas arapucas aí que só nós, como é o caso da Congregação Cristã no Brasil. Entendeu? Mas tem muitos grupos aí sadios que adoram a Deus e tal. Não são perfeitos. Quem está procurando perfeição, se você achar uma igreja perfeita, nós costumamos dizer isso, se você achar uma igreja perfeita, a partir do momento que você entrar nela, você já contaminou ela, porque você é imperfeito. Tá certo? Então a igreja perfeita não vai ter. Entendeu? Verdade absoluta somente Jesus Cristo. Aqui na Terra não existe verdade absoluta. Tá? Tirando Jesus Cristo, que é a verdade absoluta, o resto não é a verdade absoluta. É um próximo disso. O que mais nós podemos alcançar nesse plano é algo próximo. Entendeu? Mas a absolutez é Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, são absolutos. Aqui para nós não cabe a absolutez porque nós não temos a capacidade de viver as coisas de forma absoluta. Nós não temos a capacidade de viver as coisas de forma perfeita porque nós somos imperfeitos. Se o mundo hoje se tornasse perfeito, nós não conseguiríamos viver. A raça humana seria exterminada. Porque nós não teríamos capacidade de viver num mundo perfeito. Somos imperfeitos. Não tem harmonia, não tem combinação, não conseguiríamos. Porque tem muita gente que acaba ficando pancada. Porque começa a ser perfeccionista. E aí começa a desenvolver toques. E aí fica inviável. A pessoa não consegue, nem ela mesma se suporta. Tem muitas reportagens de pessoas aí que adquiriram toque do perfeccionismo e elas mesmas vão fazer tratamento, porque elas não dá conta. Não dá. Imagina você perfeito. Você perfeito só fala a verdade. Aí sua esposa chega, bem, como é que eu estou? Você está gorda. Ah, como é que eu... Você está feia. Ah, seu patrão vai falar... Você não para no emprego, você não tem amigos, porque você vai ter que... Você começa a falar a pura verdade, nua e crua. Quem já assistiu lá um programa aí nessa emissora aí, que o pessoal chama não sei o que lixo, né? Não vou falar o nome aqui não, mas é não sei o que lá lixo, né? Tinha um programa lá, que tinha um cara que ele era desse jeito, ele falava a verdade nua e crua.
O cara é inviável. Ele chocava as pessoas, ele não conseguia parar no emprego, ele não dá, entendeu? Por isso que a Bíblia fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque de alguma maneira ou de outra nós não somos perfeitos no 100%. Você não vai chegar para o seu filho faz uma pergunta, você vai dar um, entendeu? Se você entendeu o que eu estou dizendo, né? Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que essa questão de um paraíso perfeito, isso não vai ser possível, isso não é. Mas o Wilson, mas a Bíblia está dizendo, nós vamos, vocês não usam a Bíblia? Eu também vou usar a Bíblia, entendeu? Eu vou mostrar. Mas são outros vídeos que eu vou fazer, entendeu? Por enquanto fica só essa, isso que eu acabei de dar um estralinho aqui. Mas o Wilson, você tá ficando insuportável, hein? Que loucura. Bom, mas aí eu já vou recapitulando, né? Então falei aí como surge uma seita, né? Vamos pegando as coisinhas, aí agora é só nós que fazemos isso, aí surge uma seita, né? O que tal nós criarmos aquela da sandália? Entendeu? Vamos criar a seita da sandália e também de orar somente olhando para o céu. Aí depois eu caço mais algumas coisinhas, né? Ou então talvez bastante, para ficar bastante enriquecido aí de detalhes, e aí a gente falar, olha, é só nós, isso aqui é exclusividade não, é só nós que nós temos, entendeu? Igual aquelas empresas que faz promoção, é só nós que temos esse produto, entendeu? E aí eu também falei sobre como se entende a complexidade de uma coisa, basta olhar os frutos, né? Quer saber de uma árvore? Olha os frutos. Quer saber se como que a seita produz as coisas? Vê os produtos que elas produzem. A Adventista, por exemplo. Só guardamos sábado. Mas quantas pessoas têm problemas em relação ao sábado? Porque tem que dar um jeitinho, porque, puxa vida, eu consegui um emprego, mas... peraí. Tem muitos que aí são hipócritas, né? Que tem uma caneta, né? E que eles assinam, então é uma tinta especial que ela paga, né? Isso aí é coisa dos adventistas, sabem muito disso aí. Eles dão um jeitinho, entendeu? Tem que dar, porque como é que vai, né? O mundo que a maioria dos trabalhos são nos sábados, entendeu? E outra coisa, se é para guardar o sábado mesmo, tinha que seguir igual a lei lá, entendeu? Certinho. Ixi, lá nem a fogo eles acendiam, mas então. E aí, então, como eu falei também, né, esse canal aqui, eu vou começar, então, a direcionar especialmente aos apóstatas da Torre. Quem sabe eu começo até a escrever lá. Eu até pensei assim em mudar o nome do canal, ao invés de Canal da Liberdade, colocar aqui, ó, Apóstatas da Torre. Né? Mas não vou mudar de novo, não, só o YouTube, aí eu vou perder mais inscritos. Né? Mas eu vou começar a colocar no tema lá, né? Apóstatas da Torre, né? Tal. Aí... para com essa coisa de, poxa vida, né? Porque aí atrai muito testemunho de Jeová e a testemunho de Jeová vem com tudo. Tá bom? Então é isso. Então nós vamos praticar o amor que nunca acaba, que o amor de Cristo verdadeiro aqui fora nunca acaba, tá? Mas que esse amor aí da torre, né, que eles dão para vocês, ele acaba a partir do momento que alguém sai fora ou pede para sair. Entendeu? Aí o amor que nunca acaba vira ódio. Vimos aí também a questão do cego que foi curado no sábado, que os fariseus vieram com tudo e ao invés de ficar feliz, né, com o cego curado, não, mas ele está fazendo isso no sábado, que isso? Então, vocês fiquem felizes com as pessoas que saem, estão felizes, que estão reconstruindo a sua vida, as suas vidas, que estão conquistando novas coisas, que estão parando de tomar os remédios controlados, né, que passam a servir a Deus de uma forma livre, como a samaritana foi ensinada por Jesus, em espírito e verdade. Mas, poxa, vocês vão acreditar na Trindade, vocês aprenderam da torre. Olha, veja bem, não sei nem por que a Torre de Vigia, tá, criou essas publicações dizendo assim, porque a Trindade existe mesmo, querendo convencer as pessoas. Olha, eu vou falar para vocês. Eu tenho ido, de vez em quando eu vou na Igreja Batista. Olha, no tempo que eu tenho ido lá, tá, já tem aí para 7 anos que eu fui liberto, graças a Deus, da Torre. Eu nunca vi uma pregação lá falando assim, olha, a Trindade é isso, a Trindade é aquilo, Jesus é Deus, o Espírito Santo é não sei o quê. Nunca eu ouvi uma pregação falando sobre a Trindade lá. Aí a Torre de Vigia que pega isso. Porque dando a entender o que nós somos pessoas apegadas a um Deus de 3 cabeças, como vocês costumam dizer. Entendeu? E até hoje, peraí. Eu estudava tanto sobre a questão da Trindade, o povo cristão não está nem aí.
Entendeu? Se vocês perguntarem, eles vão falar, a gente já crê, mas eles não ficam aí pregando isso, você tem que crer na Trindade para ser salvo. Eles pregam a Jesus Cristo, que é o que tem que fazer, e é o que eles fazem. Entendeu? E aí, diga-se de passagem, que eu já falei aqui, Trindade nem é um requisito bíblico. Não é. Ah, creia na Trindade para você ser salvo. Não, é crer em Jesus Cristo. Entendeu? Agora, se você ler a Bíblia e falar, olha aqui, Deus, estou entendendo, dá a entender que Deus é Jesus. Ó, e aí? Ah, aonde foi Jesus disse isso? Olha, o Pedro e vocês discípulos aí, faz favor, hein, vocês têm que crer na Trindade. Vocês têm que crer que eu, Pai e o Espírito Santo somos um só. Com exceção, Jesus nem ia falar sobre isso, mas quando o Filipe chega lá dizendo, mostra no Pai, Jesus falou, quem veio a mim, veio o Pai. Entendeu? Mas se Filipe não também tal, Jesus nem ia ficar com essa questão de, entendeu? Ele respondeu uma pergunta. Entendeu? Agora vocês ficam aí, porque agora vocês vão crer na Trindade, que agora vocês vão comemorar. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Beleza, então? 1 hora. Obrigado aí pela assistência de vocês mais uma vez. Oh, por favor, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, não sei se eu já falei isso. Beleza? Muito obrigado, um ótimo dia.